seleção brasileira mais uma vez amargou uma eliminação precoce numa competição. Desta vez caiu nas quartas de finais para a equipe do Uruguai nos pênaltis, né, no último sábado, né, os pênaltis foi 4-2. O zagueiro Éder Militão e também o meia Douglas Luiz acabaram perdendo as suas penalidades, né, o Uruguai perdeu apenas com o zagueiro Jiménez, mas Federico Valverde, Bentancur, De Arrascaeta e também Ugarte converteram. Com isso a seleção celeste se classificou, né, para as semifinais, onde vai enfrentar a equipe colombiana. Pelo lado brasileiro, isso foi um combo de toda a sua preparação. Teve um bom início com os dois amistosos contra a Inglaterra e Espanha, onde a equipe, pelo início de trabalho, se comportou bem, teve alguns resultados positivos contra as seleções que naturalmente estavam mais preparadas, tem boas gerações, né? São gerações boas. E fora de casa, o Brasil conseguiu uma vitória diante da Inglaterra e um empate no finalzinho contra a Espanha. E tinha tudo para fazer pelo menos em termos de desempenho, uma boa Copa América. Evidentemente, em termos de favoritismo, é claro que o Brasil seria favorito pela história que tem, né? Pela camisa. Evidentemente, no momento a Argentina, Uruguai, também Colômbia estavam à frente por conta que vinham demonstrando durante as eliminatórias, né? O Brasil está em sexto lugar, a Argentina, Uruguai e também Colômbia estavam a mais à frente e venceram os duelos diante do Brasil nas eliminatórias, né? Mas o Brasil estava no início de trabalho. Os dois amistosos, em termos de preparação, era aceitável você ter um pouco mais de dificuldade. Uma vitória no finalzinho diante do México e também um empate diante dos Estados Unidos. Chega o início da Copa América, o Brasil tem um empate muito ruim contra a Costa Rica, uma boa vitória diante do Paraguai, e aí talvez chegou ao limite ao jogo contra a Colômbia. Evidentemente que a Colômbia vinha fazendo uma boa Copa América, uma equipe que já estava em formação há bom tempo, mas em termos de desempenho o Brasil ficou muito aquém, aceitou muito domínio da seleção colombiana. E o Brasil veio muito pressionado. É claro que o Uruguai era mais favorito, né, em termos de desempenho, de futebol jogado. O jogo em si, os 90 minutos não foram bons. Um jogo muito pegado, muito faltoso, pouca técnica, pouca criação de jogada. Pelo lado brasileiro, que talvez existia um pouco mais de decepção e também um lado positivo. Começando do lado positivo, acho que a zaga se comportou de certa forma bem. Militão e Marquinhos fizeram ali uma boa dupla ali durante. Quando foram exigidos, principalmente no jogo contra o Uruguai, eles de certa forma foram bem. São jogadores rápidos, se colocavam bem, bons pelo alto, né, no jogo, né? Em termos, o que me decepcionou mais foi a parte ofensiva. Isso me percebeu muito nos amistosos. O Brasil ficava parecia que não tinha uma intensidade durante os 90 minutos de criação. Era muita bola longa, jogando muito pelos lados de campo. Você fazer uma característica para uma equipe é aceitável, mas para você manter um domínio de jogo onde você tem alguns bons jogadores que desempenham bem nos seus clubes, isso você tem uma expectativa maior. Mas o meio campo do Brasil durante a Copa América não é já desde agora, já há muito tempo. Ela pouco funciona. É um meio campo que é muito discreto, tem pouca aproximação, tem pouco domínio de passe, né, tem pouca chute de longe, é muito toque de lado, se escondem muito dos seus companheiros. Isso facilita muito a marcação. O Uruguai, ele em termos de marcação, ele sobressaiu contra a seleção brasileira. Ele, em certos momentos do jogo, tinha um domínio físico, especialmente isso. O Brasil tinha muitas dificuldades de furar o bloqueio uruguaio. Isso é algo muito preocupante para um Brasil que já teve, não sendo saudosista, mas para um Brasil que já teve grandes jogadores de meio campo. O Brasil
sabia construir jogadas. É claro que a gente tem que pegar um momento. O Brasil está sem o seu melhor jogador, que está machucado, que é o Neymar, e está sem o seu atual jogador que está em uma fase boa, que é o Vinícius Júnior, que tomou um cartão amarelo de uma certa forma evitável, né? Não aceitou por um lance de início de jogo, e o Brasil sentiu falta por conta que o Vinícius Júnior é um jogador importante. O Rodrigo, outro jogador que a gente poderia apostar, não fez uma boa Copa América, no caso, né? Ainda acredito que o Rodrigo é muito talentoso, mas ainda vejo que ele, num sistema de coletivo que o Brasil não executou durante a Copa América, ele não funciona, ele fica só é mais um jogador, assim como o Endrick, assim como o Rafinha. Então a gente precisa aceitar que se esse time, se um coletivo do Brasil não funcionar, ele não vai para lugar nenhum. A Copa América já foi. Agora o foco do Brasil. O Brasil não está nas Olimpíadas, não vai disputar. Mesmo assim, seria uma boa preparação para alguns jogadores em questão de observação. Não vai adiantar, o Brasil não está classificado. E o foco do Brasil agora é eliminatórias. O foco do Brasil é criar uma identidade e um padrão de jogo. O Brasil está em sexto lugar. O Brasil vem de resultados negativos. 2023 foi tenebroso, horrível pela falta de planejamento da CBF, né, por apostar em alguns técnicos em trabalhos bem curtos e de data limite, esperando um treinador que não sabia se ia vir ou não. Vem um treinador, gosto do Dorival Júnior, ele é bom treinador, só que nessa Copa América, em termos técnicos e coletivos, ele não foi bem, ele não soube encontrar soluções. Né? É claro que eu não demitiria o Dorival agora, eu acho que aguardaria pelo menos as eliminatórias, daria um pouquinho mais de tempo, reveria alguns conceitos de escolhas de jogadores. Eu acho assim, em termos de Copa do Mundo, o Brasil tem que tem que se classificar porque é o Brasil, entende? O Brasil tem 6 vagas diretas e uma para repescagem. Se uma equipe como o Brasil, com os jogadores que o Brasil tem, não se classificar, aí é vexame. Mas só que eu vejo que o Brasil ele precisa criar um conceito de identidade a longo prazo. Isso é a cultura do nosso futebol. A gente, como um país que é maior campeão mundial até o momento, teve grandes jogadores, o imediatismo sempre à base do resultado. E eu vejo que o Brasil, nesse momento, o Brasil ele precisa de a seleção brasileira, né? O futebol brasileiro ele precisa de uma reformulada desde a sua base. Eu vejo que isso está afetando o desempenho até dos clubes, atrapalha isso. Então é o conceito cultural, é o conceito de calendário, é o conceito de você aceitar ideias de fora. Isso é muito importante. Eu não sou contra treinador estrangeiro no futebol. Na seleção brasileira eu acho que merecia ter um treinador. O Dorival teve seus méritos nos últimos 2 anos, mas um Abel Ferreira, um Jorge Jesus, um Guardiola, um Klopp, pô, seria excelente. Mas não adianta você trazer para uma seleção brasileira se você não inicia na base. O problema do Brasil é a base. O Brasil falta um pouco de jogadores de meio campo que sabe quando isso a gente está perdendo isso. A gente está construindo muito bons defensores, mas a gente está perdendo bons laterais. A gente está perdendo bons meio-campistas, que é a base também de um futebol mais compacto hoje em dia. Eu não acho que a geração é ruim, eu acho a geração boa, só que a gente tem que pensar o passo a passo, a longo prazo. Mas será que a CBF quer? Será que o imediatismo de títulos afeta o futebol brasileiro? Isso é muito ruim. Eu deixaria mais um tempo, como eu disse, um tempo a mais para o Dorival. Ele ainda está em início de trabalho, por incrível que pareça, as críticas merecidas, que ele merece, que ele fez uma Copa América ruim, mas ele não perdeu, olha que coisa, né? Mas em termos de desempenho que conta muito, né? E vai ter os meninos, o Hendrick, o Estevam tá aí, são muito novos. O
Lamine Yamal, o Barcelona tem 16 anos e está jogando a Eurocopa, e bem. Então, hoje em dia o futebol está muito preparado. Eu acredito que o Estevão está muito pronto, eu acho que ele tem que ser já utilizado já na próxima convocação, mas isso é um tema mais pra frente. O importante é que o Brasil mais uma vez deu vexame, e isso é por conta do planejamento da CBF. A CBF perdeu um ano, e isso não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. O objetivo agora do Brasil é se classificar apenas para a Copa, formar um time, ser competitivo e classificar para a Copa, para pensar nas próximas gerações, porque esses vexames, futebol é assim, mas essas questões do futebol brasileiro precisa criar um conceito de jogo, e a gente está perdendo isso desde 2010, se a gente pensar sobre isso. Então, espero mesmo que o Brasil volte à sua rota e se concentre o passo a passo, o jogo a jogo, para ter pelo menos fazer um time mais competitivo e ter mais brilho, que é o que o torcedor espera durante esse restante de temporada de 2024. Se você gostou desse vídeo, curta, comente o que você achou do desempenho do Brasil na Copa América, da geração brasileira, qual é a perspectiva num futuro próximo da seleção, né? O que você acha? Comente aí, compartilhe com seus amigos e com sua família, e não se esqueça, estou tentando criar um conteúdo rumo aos 30 inscritos. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Quando subir um vídeo já aparece para você e acompanhe o nosso trabalho. Um forte abraço para você.